Uma semente extraordinária gera uma colheita extraordinária. É nesse tom de animação, de entusiasmo e alegria que nós, aqui do OAB Extraordinária, recebemos todos vocês com muito calor, alegria e entusiasmo. Eu sou o professor Igor Marcelo e estou aqui para te ajudar nesta sua empreitada. Professor, o que nós iremos trabalhar aqui no início dos nossos trabalhos? Nós iremos trabalhar a evolução histórica do direito empresarial, com destaque às teorias, a evolução do direito empresarial ao longo do tempo, com destaque às teorias e ressaltando, claro, a teoria atual, que é um tema que cai na sua prova, ok? Então, vem comigo, por gentileza, pegue aí a sua água, pegue o seu caderno, marca-texto, caneta, que nós já iniciamos os nossos trabalhos. Vem comigo no slide, por gentileza. Vamos lá, deixa eu subir aqui o nosso slide. O material já está disponível para você e vamos que vamos, com muita alegria, com muito entusiasmo. Vamos lá, nossa matéria é o direito empresarial. Caneta para mim, por favor. Isso, nossa matéria é o direito empresarial e eu sou o professor Igor Marcelo. Muito bem, vamos lá. Lembrando que o direito empresarial é um ramo autônomo do direito privado. O direito privado está também aí as disciplinas do direito civil, o direito do trabalho e a nossa tão adorada matéria direito empresarial, que compõe aí os 3 ramos do direito privado, ok? Muito bem. Hoje iremos trabalhar as teorias do direito empresarial, a evolução da matéria ao longo do tempo. Temos 3 teorias. A teoria subjetiva, também chamada de teoria das corporações de ofício. Nós temos aí a teoria objetiva, também chamada de teoria dos atos de comércio, e temos também a teoria subjetiva, subjetiva moderna. Já vou até dar um destaque aqui para você, senhor. Já vou até dar um destaque para você aqui, senhora. Teoria subjetiva moderna, ou também chamada de teoria da empresa. Nós temos essas 3 teorias ao longo da evolução histórica do direito empresarial. E, de novo, isso aqui é fundamental para você entender o que é o empresário, o que é a empresa e o que vai compor aí a sociedade empresária, que é o dito direito societário, tá? Fundamental. Então, vem comigo no meio do caminho, eu vou te explicando, ok? Professor, a primeira teoria aí, então, o que nós iremos abordar? A primeira teoria, também chamada teoria subjetiva, a teoria das corporações de ofício, lá na Idade Média, na Europa medieval, quando o comércio começou a ganhar força, então surgiram aí as chamadas corporações de ofício. Professor, o que são essas corporações de ofício? São associações. Associações da Idade Média, criadas pelos comerciantes para os comerciantes, em defesa deles. Naquela época, os comerciantes eram chamados de burguês, que vem do burgo, né? Então, você tem aí a palavra burguesia, que vem de burgo, que você tem aí o sujeito que praticava relações comerciais. Na época, nós chamávamos aí de burguês. Então, olha lá, ó, corporações de ofício. Entende-se por corporações de ofício as associações de pessoas qualificadas para trabalhar numa determinada função, que uniu-se em corporações, associações, a fim de defenderem e negociarem de forma mais eficiente. Então, as corporações de ofício são associações da Idade Média criadas pelos burgueses para os burgueses em defesa da burguesia. Este era o objetivo aí, basicamente, das corporações de ofício. Então, a primeira dica que eu já dou para você aí, eu quero que você já anote no seu tema. Qual que era o sujeito de direito protegido nessa teoria? O sujeito de direito protegido nessa teoria era o burguês. Tá? Esse burguês, futuramente, nós vamos chamar de comerciante, depois nós vamos chamar aí de empresário. Mas fica tranquilo, vamos na cadência e vamos na manha do gato. Devagar se chega ao longe. Então, teoria dos atos de comércio, teoria das corporações de ofício e teoria da empresa. Estamos falando de qual teoria, professor? Estamos falando da teoria subjetiva ou teoria das corporações de ofício.
Qual era o sujeito de direito protegido aqui nesta teoria das corporações de ofício? Era o burguês. Certo? Vamos caminhando aqui então. Olha lá. Professor, quais eram os requisitos para ser burguês? Que era o comerciante da época. Os requisitos para ser burguês, segundo a teoria das corporações de ofício, ou teoria subjetiva, era esse requisito aqui, ó. Inscrição em uma corporação. Então, para que fosse considerado burguês, bastasse que aquele comerciante, que aquele burguês se registrasse em uma corporação de ofício. Exatamente. Esse era o requisito básico aí para ser burguês na época e ter, né, a proteção do direito comercial naquela época. Naquela época nós não poderíamos falar de direito comercial como a gente entende hoje, mas já temos aí a burguesia se associando e buscando a proteção daqueles que estão inscritos nas corporações de ofício, ok? Então vamos aqui, ó. É nesse contexto das corporações de ofício que começa a surgir o direito comercial. Então as primeiras linhas, o primeiro embrião a ser tratado da nossa disciplina foi, então, nas corporações de ofício, ok? Então, esse direito comercial surge aí dos estatutos dessas corporações e dos assentos jurisprudenciais das decisões dos cônsules. Então, toda esta evolução legislativa vem lá dos estatutos das corporações de ofício. E eu quero que você dê destaque à seguinte informação. É a fase subjetiva, que nós chamamos de teoria subjetiva, né? É a fase subjetiva do direito comercial. Subjetiva por quê? Porque protege o burguês. Então, essa fase subjetiva é a fase onde se protege o burguês, certo? Muito bem, vamos seguindo aqui. Professor, qual que era a finalidade do direito empresarial na época? A finalidade do direito empresarial na época era proteção à classe burguesa. Foi o que eu falei para vocês. As corporações de ofício são associações da Idade Média criadas pelos burgueses para defender os burgueses. É esta a pegada das corporações de ofício. Então, a finalidade do direito empresarial naquela época era proteger a classe burguesa, tá? Garantir o oligopólio no exercício da profissão. Perceba que é uma teoria bastante discriminadora, né? Professor, então, se eu fosse artesão, mas não fosse inscrito na corporação de ofício dos artesãos, eu era reconhecido como artesão? Não, você não era reconhecido como artesão. É mesmo, professor, é isso mesmo. Por quê? Porque o requisito para ser considerado burguês era estar inscrito na corporação de ofício. Ok? Bastante discriminatória esta parte aqui no que diz respeito a essa evolução das teorias do direito empresarial. Muito bem. Não deu muito certo. Por quê? Com a evolução aí dos direitos humanos, principalmente com a Revolução Francesa, quais eram os ideais da Revolução Francesa, senhoras e senhores? 3 ideais da Revolução Francesa. A revolução é essa que foi uma revolução intelectual. Buscava-se, então, o quê? Os ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Perceba que não tem nada de igualdade aqui nas corporações de ofício. Só o fato de eu não estar inscrito, eu, artesão, por exemplo, praticava algum ofício aí, e não estava inscrito na corporação, eu não era recebido como protegido como burguês, não era protegido como burguês. Então, era uma discriminação muito grande, que ia contra justamente aí as ideologias da Revolução Francesa. Perceba, então, que com o advento da Revolução Francesa, as teorias das corporações de ofício caíram por terra. Por isso que eu estou falando para você, por conta da discriminação. Então, quando saiu por terra, quando caiu por terra, melhor dizendo, a teoria das corporações de ofício, quando Napoleão subiu ao poder ali na França, é claro, os franceses acabaram de passar por uma revolução, 10 anos de muita luta em busca dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, não poderia Napoleão continuar com essa situação de extrema desigualdade que eram as corporações de ofício. Só pelo fato de eu não estar inscrito em determinada corporação, eu não podia exercer aquele ofício? Não, discriminatório. Não dava mais certo, então. A teoria
das corporações de ofício caiu por chão. Por quê? Porque os franceses, no seu auge da evolução intelectual e da sua revolução, não admitiam mais essa forma de discriminação. Então, nesse cenário, sai a teoria das corporações de ofício, a teoria subjetiva, e entra a teoria dos atos de comércio. Aqui a teoria dos atos de comércio, senhoras e senhores, vou dar um destaque, ó, também chamado de teoria objetiva. Teoria objetiva, eu vou te falar por que é a teoria objetiva. Então, teoria dos atos de comércio é a teoria que substitui, então, as corporações de ofício, ok? Lembre-se que nós estamos na França, logo após aí a Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, vamos falar um pouquinho dessa teoria dos atos de comércio aqui, nesse primeiro bloco que tratamos da evolução histórica do direito empresarial. A teoria dos atos de comércio, nós temos aqui a sua matriz francesa. Cuidado, isso cai na sua prova. A teoria dos atos de comércio é matriz francesa, ok? Lembra do Napoleão? Na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que vai dar tudo certo na sua prova, ok? Então, nesta parte aqui, da teoria dos atos de comércio, teoria esta francesa, muito bem. Olha aqui, como é que ficava o estudo do direito empresarial aqui, professor? Trabalhava-se apenas os atos de comercializar. Os atos de comercializar. Exemplo, comprar e vender. A base dessa teoria, essa teoria dos atos de comércio aqui, trabalhava efetivamente os atos de comercializar, compra e venda, tá? A preocupação aqui, senhoras e senhores, não era com a figura do burguês. Mudou-se. Por quê? Porque hoje nós não vamos proteger mais uma situação, uma pessoa só, por conta dos ideais da Revolução Francesa. Agora nós vamos proteger a atividade. Olha que sacada interessante. Napoleão ficou numa sinuca de bico muito grande. Ele subiu ao poder depois de 10 anos de muita luta, muita batalha, combatendo a desigualdade. Ele olha o seu burguês, tem aí uma teoria extremamente desigual, protegendo o burguês, somente o burguês inscrito numa corporação. Poxa vida, e agora, como é que eu faço? Se eu manter esta teoria, eu vou perder minha cabeça, igual aconteceu com vários franceses lá na França. Mas se eu não proteger o meu burguês, se eu não proteger o meu comércio, a França vai quebrar. Lembre-se, nós estamos também perto da Revolução Industrial, onde tinha a Inglaterra um pouquinho acima da França ali, que iria despejar todos os produtos na França. Então, foi a sacada de Napoleão Bonaparte. Bom, eu não vou proteger a pessoa do burguês, eu vou proteger, então, a atividade, os atos de comércio. Ou seja, aquela atividade de comerciante será protegida e não mais a pessoa do burguês. E foi uma sacada muito bacana de Napoleão Bonaparte, que ele conseguiu aí superar esta parte bem delicada que era a teoria das corporações de ofício. Surge então a teoria dos atos de comércio, teoria de matriz francesa. E perceba que o sujeito de direito protegido, tutelado nesta teoria dos atos de comércio não é mais o burguês. É quem? Isso mesmo, é a atividade. Atividade comercial, né? Os atos de comércio. Então, o sujeito de direito protegido aqui, nessa segunda teoria do direito empresarial, chamada teoria objetiva ou teoria dos atos de comércio, é a atividade. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o Código de Napoleão, que foi o pontapé, o marco global na época para nortear os trabalhos do direito comercial. Esse Código de Napoleão ele é de 1807 e ele inspirou, senhoras e senhores, ele inspirou todas as legislações do planeta inteiro, ok? Então, nosso marco aqui na evolução do direito comercial, depois da teoria das corporações de ofício, vindo aqui para a teoria dos atos de comércio, é o Código de Napoleão de 1807, que entre nós, ele também influenciou o Código Comercial brasileiro, tá? Só um momentinho.
que eu já chego lá. Então, um marco importante para a implementação da mudança de pensamento foi o Código de Napoleão de 1807 e deu-se início à fase objetiva, ou teoria objetiva do direito comercial. Por que objetiva? Porque eu não vou falar mais do sujeito burguês. Eu vou falar do que mesmo? Do que mesmo? Qual que é o sujeito de direito protegido aqui nessa teoria? Muito bem, é a atividade, ok? Excelente, prossigo, prossigo, prossigo. Então, nós temos essa fase objetiva, também chamada de teoria objetiva. Então, nós estamos protegendo agora a atividade e não a pessoa do burguês ligada a uma corporação chamada corporação de ofício. Muito bem. Esse Código de Napoleão de 1807, a teoria dos atos de comércio, também influenciou aqui o Brasil. Professor, como é que fica o Brasil nesta época, neste cenário? Como é que fica o Brasil? Então, o Brasil, nós temos aqui o Código Comercial Brasileiro. Então, em matéria de direito empresarial, nós temos o Código Comercial Brasileiro que foi inspirado, melhor dizendo, no Código de Napoleão de 1807, que, por sua vez, trouxe a teoria dos atos de comércio. O Código Comercial Brasileiro, vem comigo aqui, senhoras e senhores, ele é novíssimo, ele é de 1850, ele foi promulgado em 1850 e filiava-se a qual teoria mesmo? Aquela teoria francesa, que nós chamamos de teoria dos atos de comércio. Olha que interessante. Então, quer dizer, professor, que o Código Comercial de 1850, quando da sua promulgação, ele filiava-se à teoria dos atos de comércio? Sim, inspirado na teoria francesa, inspirado no Código de Napoleão de 1807, juntos. Bacana. Então, vamos seguindo aqui, senhoras e senhores. Vamos lá. Falemos um pouco do Código Comercial Brasileiro, porque essa matéria tem relevância para a sua batalha, essa matéria tem relevância para o seu desafio. Vamos lá. Código Comercial Brasileiro. Ele tinha 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, parte 2, parte 3. Muito bem. Parte 1 do comércio em geral, parte 2 do comércio marítimo, parte 3 das quebras. Juntos aqui? 3 partes: comércio em geral, comércio marítimo e das quebras. Pessoal, esta parte aqui das quebras foi revogada, tá? Essa parte das quebras foi revogada pelo Decreto-Lei 7661 de 1945, que nós chamávamos isso aqui de Lei de Falência e Concordata. Então, antiga Lei de Falência. A parte 3 foi revogada pelo Decreto-Lei 7661 de 1945, que tratava-se da antiga concordata e antiga lei de falência. Por sua vez, também foi revogado. E hoje, quando a gente fala de quebra, quando a gente fala de falência, nós não falamos mais na antiga lei de falência, nós falamos agora na atual lei de falência, que é a lei número 11.101 de 2005. Pessoal, e esta lei aqui, ela trata do Instituto da Falência, matéria essa que nós vamos trabalhar um pouco à frente, tá? O Instituto da Falência e o Instituto da Recuperação. Recuperação. Então, vamos lá? Evolução do Código Comercial Brasileiro, 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. A parte 3 das quebras foi revogada pelo Decreto 7661 de 1945, antiga Lei de Falência, que por sua vez foi revogada pela atual lei. Qual lei que nós trabalhamos? O Instituto da Falência e o Instituto da Recuperação Judicial, professor? A lei que nós trabalhamos é a 11.101 de 2005. Trabalha a falência, trabalha a recuperação. Ok? Muito bem. Mas não parou por aqui a evolução legislativa. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Continuamos aí com duas
partes do Código Comercial brasileiro. Acontece que a parte 1 também foi revogada. A parte 1 também houve uma revogação. Essa parte 1, que é justamente trabalhava a teoria dos atos de comércio, foi revogada pelo Código Civil de 2002. Então, hoje, esta parte 2 aqui foi revogada e hoje, nesta parte da revogação, nós trabalhamos o Código Civil de 2002 e nós temos uma teoria que nós iremos trabalhar daqui a pouco, que é a teoria da empresa, que é a teoria da empresa. Teoria esta que revogou a sua teoria anterior, que é a teoria dos atos de comércio, que tratava a parte 1 do Código Comercial brasileiro. Teoria dos atos de comércio. Então, isso aqui foi revogado. E hoje nós trabalhamos teoria da empresa. Professor, e a parte 2? Pessoal, a parte 2 não houve revogação. Você está de brincadeira comigo, professor. Então, quer dizer que para comércio marítimo, qualquer treta que acontecer no comércio marítimo, eu vou aplicar uma legislação de 1855, para comércio marítimo não houve revogação, e a gente trabalha o Código Comercial de 1850. A vantagem desta trajetória histórica é que isso aqui não cai na sua prova, fica tranquilo, tá? O que você precisa saber é que o Código Comercial brasileiro filiava-se à teoria dos atos de comércio, filiava-se à teoria dos atos de comércio, igual eu coloquei aqui para você, ó, filiava-se à teoria dos atos de comércio, que foi revogada pelo Código Civil de 2002, e a parte 3, que trabalhava das quebras, foi revogada pela antiga lei de falência, e hoje nós trabalhamos a atual lei de falência e recuperação, que é a lei 11.101 de 2005, certo? Saiba que a parte 2 do Código Comercial de 1850, no que diz respeito ao comércio marítimo, ainda continua vigente? Ainda continua vigente, professor. Isso mesmo. Então, o Código Comercial brasileiro trabalhava aqui a figura do comerciante, trabalhava a figura da sociedade comercial. Quem era o comerciante, professor? O comerciante era a pessoa física, era a pessoa natural. E a sociedade comercial? A sociedade comercial, na época, era a pessoa jurídica, a PJ, que explorava a atividade comercial, a atividade mercantil. Professor, então quem era considerado comerciante, quem era considerado sociedade comercial na época? É simples, senhoras e senhores. Era considerado comerciante, né, a pessoa física, a pessoa natural, e era considerado sociedade comercial, a pessoa jurídica, naquela época, que exercia os atos de comércio com habitualidade, que exercia os atos de comércio com continuidade. Então, essa pessoa física, essa pessoa jurídica que exercia os atos de comércio com habitualidade, lembra-te que habitualidade é continuidade, não eventualidade. Ela era tida, então, como comerciante e como sociedade comercial. Estamos aqui, então, à luz do Código Comercial de 1850. É claro, esta teoria trouxe alguns problemas para nós aqui, tá? Então, problemas da teoria dos atos de comércio. Quais são os problemas da teoria dos atos de comércio? Ó, comerciante é aquele que pratica atos de comércio. Esse era o conceito de comerciante da época. O problema é que o Código Comercial não dizia o que era atos de comércio. Então, como é que nós vamos resolver essa situação? Foi editado um regulamento 737 do ano de 1850, e no seu artigo 19, ele trazia ali as atividades que eram tidas como comerciais, né? Atividades comerciais. Então, era uma relação taxativa que trazia lá, olha, relações comerciais é o seguinte, fretamento de navio, compra e venda de mercadorias, blá, 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 blá. Então, o que estava aqui nesse artigo 19 estava aqui nesse regulamento, estava descrito como atividade comerciante. O que estivesse aqui dentro desse regulamento estava protegido pelo direito comercial da época. O problema é que, se não estivesse a atividade dentro dessa listagem taxativa, esse rol do artigo 19 do regulamento 737, por mais comerciante que seja a pessoa, por mais comerciante que fosse a sociedade comercial, não tinha a proteção do direito comercial da época. Esse era um grande problema. Por quê? Nós estamos aqui
na teoria dos atos de comércio, correto? Nós estamos aqui na teoria dos atos de comércio. Então, dentro da teoria dos atos de comércio, também nós estávamos na vigência do decreto 7661 de 1945. E esse decreto tratava da concordata. A concordata é a antiga recuperação judicial. Então, quer dizer que se uma pessoa física ou jurídica não estivesse exercendo os atos de comércio descritos no regulamento 737, à altura do artigo 19, que passasse por alguma crise econômico-financeira, não podia fazer uso da concordata? Não podia fazer uso da concordata. Então, perceba a gravidade da coisa. Só podia fazer uso da concordata se ela fosse o quê? Se ela fosse comercial. Se a atividade fosse comercial, com habitualidade, exercesse os atos de comércio. Agora, pessoal, na época, a imobiliária não tinha essa feição. A imobiliária não estava inscrita lá no regulamento 737, artigo 19. Nem uma empresa prestadora de serviço, nem uma atividade rural. Então, se qualquer uma delas passasse por eventual crise econômico-financeira, poderiam pleitear a concordata? Não, não poderiam pleitear a concordata. Então, o que acontecia? Esta teoria dos atos de comércio já não acompanhava mais o dinamismo da sociedade, não mais. Então, essa teoria dos atos de comércio, o que a gente teve que fazer com ela? Nós tivemos que revogar a teoria dos atos de comércio por uma outra teoria. E qual é essa outra teoria, professor? Aí sim, nós estamos agora dando os contornos para a base da nossa matéria. A teoria que substituiu a teoria dos atos de comércio é a teoria atual do direito empresarial. Nós chamamos de teoria da empresa. Também é chamada de teoria subjetiva moderna. Eu preciso que você memorize, eu preciso que você guarde estas informações. Teoria da empresa ou teoria subjetiva moderna que substituiu a teoria dos atos de comércio. Muito bem. O primeiro destaque que eu dou com relação à teoria da empresa é que ela é de matriz italiana, tá, senhoras e senhores? Ela é de matriz italiana. A teoria da empresa é uma teoria de matriz italiana e o Código Civil brasileiro adotou, o Código Civil de 2002 adotou esta teoria, tá? O Brasil adotou a teoria da empresa no artigo 966 e seguintes. E esse tema é tema de grande relevância aqui para nós, tá? Uma coisa eu preciso te falar, cuidado, atenção, o Código Civil deixou de adotar a teoria dos atos de comércio, mas não houve a revogação do Código Comercial de 1850. Lembre-se, a parte 2 ainda subsiste, tá? Isso aqui está no artigo 2045 do Código Civil. Então, a teoria da empresa, o que eu quero que você memorize? Além de ter substituído a teoria dos atos de comércio de matriz francesa, a teoria da empresa é uma teoria de matriz italiana, e a base dessa teoria, senhoras e senhores, é a organização dos fatores de produção. Tá? Aqui nós estaremos trabalhando aqui a organização dos fatores de produção. Ou seja, toda a teoria, todo o estudo da teoria do direito empresarial, essa teoria moderna aqui, está sobre a atividade empresarial, que é o que nós iremos trabalhar ao longo dos nossos encontros aqui, tá? Então, é uma teoria italiana, já falamos, o Brasil adotou no seu artigo 966 seguintes, ok? O sujeito de direito protegido aqui, professor, o sujeito de direito protegido aqui é o empresário. Empresário. Tá? Então, o sujeito de direito protegido aqui agora é o empresário. Então, uma forma de você ficar atento, uma forma de você ficar atento aí, é que a evolução ocorreu na organização do capital e do trabalho, tá? Que não passou despercebido pela teoria francesa lá atrás. É que os italianos trabalharam com mais o quê? Com mais requinte, com mais riqueza de detalhes a teoria da empresa, ok? Então, no que diz respeito às mudanças do Código Comercial, o Código Comercial foi sofrendo algumas alterações em várias legislações. Houve a mudança do Código Comercial. Eu cito aqui a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei das SAs, a 6.404/76, matéria que nós vamos trabalhar daqui a pouco, tá? Mas o foco maior nosso aqui, nessa primeira aula, é o Código Civil de 2002, que unificou tanto o direito civil como o direito empresarial. É por isso que quando você vai estudar direito empresarial, está dentro do Código Civil.
dentro da parte geral do Código Civil. Professor, por que disso? Por conta da teoria dos italianos. Os italianos, eles mesclam tanto o direito civil como o direito empresarial num código só, ok? Muito bem. Professor, essa teoria mudou só a nomenclatura? O que essa teoria da empresa trouxe de mudança para nós? Aqui é muito relevante, tá? Então, olha, mudou muito mais do que a nomenclatura, mudou a definição que nós tínhamos antes. Antes nós tínhamos comerciante ou sociedade comercial, e agora quem que nós temos, professor? Agora nós temos empresário, a nomenclatura empresário, nós temos a nomenclatura da sociedade empresária. Empresário, nós poderíamos trabalhar aqui o empresário individual e sociedade empresária, as sociedades aí do direito proposto para estudo. As sociedades que compõem o estudo do direito societário. São vários tipos societários, são várias sociedades, são vários tipos societários, tá? Que no momento oportuno nós vamos trabalhar todas com riqueza de detalhes, tá? Então, a teoria da empresa traz para nós os requisitos para ser empresário. Professor, quais são os requisitos para ser empresário? A teoria da empresa aqui no artigo 966. No artigo 966 do Código Civil, matéria importantíssima, artigo riquíssimo para nós. Esse artigo cai na sua prova, senhor. Esse artigo cai na sua prova, senhora. Então, vem comigo aqui. Os requisitos para ser empresário. Profissionalismo, exercer uma atividade econômica e ter organização. Claro, se nós estamos falando de direito empresarial, que organização que é essa, professor? Organização empresarial. Ok? Então, são esses os requisitos para ser empresário no Brasil, aí trazido pelos italianos pela teoria da empresa. Então, o Código Civil Italiano, de 1942, foi o primeiro código efetivo a se afiliar a essa nova teoria. Que teoria é essa, professor? Teoria da empresa. Ah, tá bacana. Então, foi um marco de transformação desse ramo do direito. Saímos aí de comerciante e sociedade comercial para empresário e sociedade empresária. Muito bem. Então, rapidamente, para que nós possamos fechar esse primeiro bloco aqui, as nomenclaturas, a teoria subjetiva, na evolução do direito empresarial, as teorias do direito empresarial. Teoria subjetiva. A teoria subjetiva protegia quem? A teoria subjetiva protegia o burguês. Teoria objetiva, ou teoria dos atos de comércio. Aqui, protegia a atividade, protegia o comerciante, a atividade dos atos de comércio. Né? Comerciante, atividade comercial. E nós temos, por fim, aqui, a terceira teoria, com essa nomenclatura. Quem é protegido pelo direito empresarial hoje, professor? Qual que é o nome desse sujeito de direito protegido por esse ramo do direito? Nós temos aqui hoje, então, na evolução das figuras burguês, comerciante, hoje nós temos a figura do empresário. Os requisitos para serem empresários estão todos no artigo 966 do Código Civil, que nós falamos aqui. Mas esse é tema para a próxima aula, onde nós iremos desdobrar aí, aprofundar o que é profissionalismo, o que é uma atividade econômica e o que é organização empresarial. Para agora, nesse primeiro bloco, o que é importante para nós? Você saber que na teoria subjetiva, a nomenclatura utilizada era burguês. Na teoria objetiva, a nomenclatura utilizada era o comerciante, a teoria dos atos de comércio, protegia-se a atividade comercial, e hoje nós estamos trabalhando aqui a terceira teoria, a teoria subjetiva moderna, que nós estamos protegendo a figura do empresário. Quem é o empresário no Brasil? Cenas dos próximos capítulos, ok? Fique junto conosco, bom trabalhar com você. Eu estou aqui para te auxiliar no que for necessário. Vamos que vamos rumo ao sucesso pessoal e profissional, que é o que eu desejo para todos nós, para todos vocês. Forte e fraterno abraço, até a próxima aula.